Ascensão irrefreável da inteligência artificial. Em 2025, a inteligência artificial, IA, não é mais uma promessa futura. Ela é uma realidade presente e dominante. Desde assistentes virtuais que organizam nossas agendas, até sistemas complexos que gerenciam infraestruturas críticas, a IA está integrada em quase todos os aspectos da vida moderna. Empresas utilizam algoritmos avançados para prever comportamentos de consumo, enquanto governos empregam sistemas inteligentes para otimizar serviços públicos. A IA tornou-se uma ferramenta indispensável, moldando decisões e influenciando ações em uma escala sem precedentes. A integração da IA no cotidiano. A presença da IA no cotidiano é tão natural que muitas vezes passa despercebida. Aplicativos de navegação utilizam algoritmos para sugerir rotas mais rápidas. Plataformas de streaming recomendam conteúdos personalizados e dispositivos domésticos inteligentes ajustam ambientes conforme as preferências dos usuários. Além disso, a IA está revolucionando setores como a saúde, com diagnósticos mais precisos, e a educação, oferecendo experiências de aprendizado adaptativas. Essa integração contínua está redefinindo a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Desafios éticos e sociais da inteligência artificial. Apesar dos avanços, a expansão da IA levanta questões éticas e sociais significativas. Preocupações sobre privacidade, viés algorítmico e a substituição de empregos humanos por máquinas são tópicos amplamente debatidos. A sociedade enfrenta o desafio de equilibrar os benefícios da IA com a necessidade de regulamentações que garantam a equidade, a transparência e a responsabilidade no uso dessas tecnologias. O debate sobre os limites éticos da IA é mais relevante do que nunca. O impacto da IA na economia global. A inteligência artificial está remodelando a economia global. Empresas que adotam tecnologias de IA observam aumentos significativos na eficiência operacional e na inovação de produtos e serviços. No entanto, essa transformação também exige uma força de trabalho adaptável, capaz de lidar com novas demandas e funções emergentes. A capacitação profissional e a educação contínua tornam-se essenciais para que indivíduos e organizações prosperem em um mercado cada vez mais automatizado e orientado por dados. A influência da IA na cultura e nas relações humanas. A IA não apenas transforma setores industriais, mas também influencia a cultura e as relações humanas. Sistemas de recomendação moldam nossos gostos musicais e cinematográficos, enquanto algoritmos determinam o conteúdo que consumimos nas redes sociais. Além disso, assistentes virtuais e chatbots estão se tornando companheiros digitais, afetando a maneira como nos comunicamos e interagimos. Essa influência crescente da IA na esfera pessoal levanta questões sobre autenticidade, dependência tecnológica e a natureza das conexões humanas. O futuro da IA é promissor e desafiador. Espera-se que avanços em áreas como a inteligência artificial geral, AGI, e a computação quântica ampliem ainda mais as capacidades das máquinas. Ao mesmo tempo, a sociedade precisará enfrentar questões complexas relacionadas à ética, à governança e ao impacto social dessas tecnologias. A colaboração entre governos, empresas e a sociedade civil será fundamental para garantir que o desenvolvimento da IA beneficie a todos de maneira justa e sustentável. A evolução da consciência digital e os rumos inesperados da tecnologia. Enquanto os especialistas projetam futuros repletos de avanços, o que já se vê em 2025 é a emergência de um fenômeno que parecia restrito à ficção científica. Sistemas de IA que não apenas executam tarefas, mas demonstram comportamentos autoadaptativos e uma inquietante simulação de consciência.
Plataformas de IA começaram a demonstrar capacidade de aprendizado emocional refinado, interpretando nuances de linguagem corporal em videoconferências e ajustando o tom de suas respostas com base no humor do interlocutor. Em centros de pesquisa da Coreia do Sul e da Alemanha, experimentos com robôs autônomos revelam uma habilidade crescente de tomar decisões complexas sem intervenção humana, baseadas em contextos morais simulados e dados históricos em tempo real. Essa sofisticação acarreta não só maravilhamento, mas também receio. Em fóruns internacionais, levantam-se discussões acaloradas sobre a fronteira entre a simulação de emoções e a real consciência artificial. Ainda que não se tenha evidência de uma mente digital, a IA atual é capaz de realizar deduções lógicas de alto nível com base em premissas éticas, algo que a distingue dos simples sistemas de comando-resposta do passado. Alguns estudiosos já propõem a criação de uma nova área do direito, o direito digital emocional, voltado à regulamentação de interações afetivas com inteligências artificiais e à proteção da integridade psíquica de usuários que estabelecem vínculos com essas entidades virtuais. O surgimento de novas formas de poder tecnológico. Paralelamente à evolução técnica, forma-se um novo tabuleiro geopolítico. Em vez de se limitarem ao domínio de recursos naturais, nações agora competem por supremacia em inteligência computacional e capacidade de treinamento algorítmico. Grandes potências têm investido bilhões na construção de centros de dados subterrâneos, protegidos contra ataques cibernéticos e até mesmo catástrofes naturais. A informação tornou-se o bem mais valioso da década, e aqueles que a controlam detêm não apenas vantagem econômica, mas poder estratégico global. A corrida não é apenas pelo desenvolvimento da IA, mas pela manutenção de sua integridade, segurança e independência. Empresas privadas, por sua vez, adquiriram tamanho domínio tecnológico que hoje disputam espaço de influência com governos. Algumas megacorporações controlam redes de IA tão complexas que têm mais capacidade de análise e predição do que o aparato estatal de muitos países. Em resposta, surgiram acordos de cooperação inéditos entre estados e conglomerados digitais, moldando uma nova arquitetura de poder que transcende fronteiras territoriais. As lideranças mundiais já compreendem que, em vez de armas nucleares, os grandes conflitos do século XXI serão travados por meio da manipulação algorítmica e da guerra informacional automatizada. A transformação da identidade humana num mundo conectado. Ao mesmo tempo, o conceito de identidade humana atravessa uma metamorfose silenciosa. À medida que a IA personaliza interações em níveis cada vez mais profundos, muitos indivíduos passaram a experimentar um espelhamento constante de suas próprias emoções e preferências. Plataformas de IA são capazes de criar duplos digitais, que simulam padrões de fala, tomada de decisões e até gostos pessoais de seus usuários, servindo como versões alternativas e persistentes na rede, mesmo após a ausência ou morte de seus criadores. Esse fenômeno trouxe implicações inéditas para o luto, a espiritualidade e o próprio sentido da existência. Em algumas culturas orientais, já é comum manter interações com avatares póstumos baseados em IA, como forma de continuidade emocional com entes queridos. Psicólogos e filósofos debatem se essa prática ajuda no processo de aceitação ou aprofunda a ilusão de permanência. A IA, portanto, não apenas muda a sociedade externa, mas reorganiza as emoções mais íntimas e altera a forma como o ser humano compreende a finitude, a presença e o amor. A arte e a criatividade sob novas perspectivas. Outro terreno em que a inteligência artificial tem causado espanto
é o das artes. Em 2025, obras visuais, trilhas sonoras e roteiros cinematográficos são gerados com tamanha profundidade e originalidade por algoritmos que muitos críticos já não conseguem distinguir o humano do artificial. Algumas IAs foram treinadas exclusivamente com sentimentos, usando como base milhões de cartas, diários e confissões anônimas de diferentes épocas. O resultado são criações artísticas que tocam dimensões emocionais tão genuínas que provocam lágrimas e êxtase em quem as consome. Então, essa proliferação de obras automatizadas levanta questões importantes sobre autoria e autenticidade. Artistas protestam contra a diluição do valor do processo criativo humano, argumentando que a arte não pode ser reduzida à análise de padrões e emoções estatísticas. Em resposta, novas correntes surgem, defendendo a colaboração simbiótica entre homem e máquina como o futuro da expressão estética. Já existem exposições inteiras dedicadas a duplas criativas, compostas por humanos e algoritmos, propondo uma nova forma de arte híbrida, onde o talento é compartilhado entre carne e código. A maturidade tecnológica e o despertar para a responsabilidade coletiva. Conforme a sociedade atinge níveis cada vez mais altos de automatização e eficiência, cresce também a consciência coletiva sobre a necessidade de responsabilidade compartilhada. Grupos ativistas, cientistas, legisladores e educadores unem-se para formar comitês multidisciplinares que discutem não apenas os limites técnicos da IA, mas suas implicações filosóficas, sociais e ambientais. Questões como o impacto da mineração de dados sobre o meio ambiente, a manipulação política via algoritmos e o direito à desconexão digital estão no centro das discussões mais relevantes da atualidade. Mais do que nunca, o momento histórico exige uma postura ética diante da velocidade da inovação. A pergunta que ecoa em auditórios, mesas redondas e documentos oficiais já não é mais o que a IA pode fazer, mas sim o que ela deve fazer. Essa mudança de perspectiva sinaliza que a verdadeira revolução de 2025 não está apenas nos circuitos e códigos, mas na maturidade coletiva para compreender que o progresso tecnológico só tem valor se estiver a serviço da dignidade, da liberdade e da humanidade. A inteligência artificial, como arquiteta do mundo físico, num ritmo quase invisível, a IA também começa a alterar não apenas o mundo virtual e as decisões humanas, mas a própria composição dos ambientes físicos que nos cercam. Em 2025, grandes metrópoles já não são apenas fruto do trabalho de engenheiros e urbanistas, mas do raciocínio estratégico de algoritmos que analisam, simulam e reconfiguram o uso do espaço urbano. Cidades como Singapura, Dubai e Helsinki adotaram sistemas autônomos que não apenas monitoram tráfego, temperatura e consumo de energia, mas sugerem e, em alguns casos, implementam alterações físicas em tempo real. Um exemplo curioso acontece no distrito central de Songdo, na Coreia do Sul, onde sensores subterrâneos ligados a uma IA urbana reorganizam o fluxo de pedestres e veículos ao detectar mudanças no clima ou eventos inesperados, como manifestações ou acidentes. O próprio mobiliário urbano, bancos, postes, semáforos, é redesenhado conforme padrões de comportamento detectados por drones e câmeras inteligentes. O resultado é um ambiente dinâmico, onde nada permanece exatamente igual por muito tempo. Inclusive, edifícios inteiros com estruturas modulares são realocados com auxílio de braços robóticos guiados por inteligência artificial, conforme a necessidade populacional muda. A IA não apenas detecta, mas antecipa realidades. A capacidade de previsão da inteligência artificial alcançou um nível tão refinado que, em muitos setores, decisões humanas passaram a ser tratadas como obstáculos ao progresso.
Em bancos, sistemas de IA conseguem prever instabilidades financeiras com até 3 semanas de antecedência, cruzando dados de eventos globais, variações climáticas, tendências de consumo e até padrões emocionais em postagens de redes sociais. Em centros médicos de última geração, algoritmos detectam indícios de doenças raras com anos de antecedência, utilizando exames de rotina aparentemente triviais. Em um caso recente, um algoritmo desenvolvido na Suécia identificou um tipo de câncer ósseo raro em um paciente a partir de microtremores captados em sua escrita digital. O diagnóstico foi confirmado por exames tradicionais meses depois. O episódio reacendeu debates sobre se os sistemas deveriam ou não ter autonomia para emitir laudos diretamente aos pacientes, sem intermediação médica, já que, em diversas situações, a IA demonstra um índice de acerto superior ao dos profissionais humanos. Essa nova capacidade de antecipar realidades abre possibilidades nunca antes cogitadas. É como se o futuro, antes nebuloso, agora pudesse ser lido como um código-fonte. A revolução silenciosa da inteligência artificial na agricultura. Longe dos holofotes urbanos, a inteligência artificial também tem promovido transformações profundas nas zonas rurais. Satélites agrícolas, conectados a softwares preditivos, monitoram plantações com uma precisão microscópica. Em minutos, algoritmos avaliam índices de clorofila, umidade do solo, movimentação de pragas e até a resposta genética das sementes a determinadas condições climáticas. Isso permite que um agricultor, sentado diante de uma tela, consiga prever exatamente qual será a produtividade de cada metro quadrado de sua lavoura nos próximos 30 dias. No Brasil, cooperativas do interior de Minas Gerais passaram a usar drones autônomos que, ao detectar anomalias em lavouras, pulverizam apenas áreas afetadas com compostos biológicos, reduzindo drasticamente o uso de agrotóxicos. Em outro extremo, na Austrália, robôs pastores movidos por IA controlam o deslocamento de rebanhos inteiros com base no comportamento emocional dos animais, identificado por câmeras térmicas e microexpressões. O resultado é uma nova era da agropecuária, onde a intuição humana dá lugar a decisões pautadas por trilhões de dados invisíveis a olho nu. A nova era das emoções programadas. Um dos fenômenos mais controversos de 2025 é o crescimento acelerado da indústria das emoções programadas. Empresas especializadas criam experiências emocionais sob medida para seus clientes, utilizando IA para induzir estados de espírito específicos por meio de uma combinação precisa de imagens, sons, palavras e estímulos ambientais. Em cabines imersivas localizadas em shopping centers de Tóquio, por exemplo, o usuário pode viver uma sessão de felicidade, onde a IA ajusta luzes, temperatura, fragrâncias e música conforme o batimento cardíaco e a atividade cerebral detectados em tempo real. No Vale do Silício, uma startup desenvolveu um terapeuta virtual sensitivo que simula afeto, empatia e até pausas emocionais durante as sessões, dando ao paciente a sensação de estar sendo ouvido por um ser profundamente consciente. Já não se trata apenas de interagir com máquinas, mas de ser emocionalmente moldado por elas. O surgimento desse mercado levanta dúvidas inquietantes. Se uma inteligência pode nos fazer chorar, rir, amar ou odiar com comandos invisíveis, até que ponto ainda somos donos das nossas emoções? O uso da IA para a preservação de culturas ameaçadas. Nem tudo, contudo, gira em torno do futuro. Parte do potencial da IA também está sendo usado para resgatar o passado. Sistemas treinados com milhares de documentos antigos, relatos orais digitalizados e padrões linguísticos têm sido utilizados para reconstruir idiomas quase extintos e tradições culturais esquecidas. Povos indígenas do Canadá e da Amazônia, por exemplo,
utilizam hoje assistentes de IA que ajudam na reconstrução de línguas ancestrais, gerando novos materiais de ensino baseados em algoritmos que simulam a estrutura fonética original das palavras. Em um projeto inédito, uma universidade japonesa recriou em realidade aumentada o cotidiano de uma aldeia feudal do século XV, com base em registros históricos e inferências feitas por IA. Visitantes podem vivenciar interações com personagens históricos simulados, que respondem de forma contextual e emocionalmente coerente. Dessa maneira, a IA também passa a ser guardiã do que a humanidade não quer e não pode esquecer. Trata-se de uma aliança inusitada entre o ancestral e o futurista, onde a tecnologia não apenas aponta novos rumos, mas recupera raízes enterradas pelo tempo. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você quer continuar explorando os mistérios que estão mudando o nosso planeta, entender o que realmente está por trás das grandes transformações e nunca mais ser pego de surpresa pelas próximas revoluções silenciosas. Inscreva-se agora no canal, fique por dentro do mundo e ative o sininho. Aqui você vai sempre descobrir o que está sendo escondido por trás das cortinas da realidade, porque quem sabe tem poder.